Olá pessoal, vamos lá para mais uma live, mais um dia de conteúdo, vamos munir essas mães de informações. Hoje você vai descobrir que você não precisa dar de mamar toda vez que o seu bebê acordar na madrugada. Que história é essa, Mayara? Como que isso funciona? Fica aqui até o final que eu vou te ensinar a entender isso tudo, por que que o seu filho quer ficar mamando aí a noite inteira sem parar. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Mayara Murdock, sou consultora do sono infantil e eu ajudo mães aí a ensinarem seus filhos a dormir pelo menos 8 horas por noite. Vem comigo que você vai aprender. Olha, você não precisa dar mamar toda vez que o seu bebê acordar à noite, acordar ali na madrugada. Mas que história é essa, Mayara? Que história é essa se meu filho acorda ali 6, 7, 8, até 10 vezes por noite procurando ali o mamar? Como que ele não precisa mamar se ele só consegue dormir se for mamando? E você vai descobrir hoje por que que isso acontece. Então, afinal de contas, por que que o seu bebê acorda de hora em hora, de 40 em 40 minutos, de 2 em 2 horas ali para mamar? Você tem que entender primeiro que é durante o sono que o cérebro do seu bebê se desenvolve, tá? E os bebês que eles não dormem em sua plenitude, bebês que não dormem o suficiente, eles não desenvolvem o máximo aí do potencial que eles podem. Então, isso pode se tornar um problema de desenvolvimento para o seu bebê. Então, qual é a diferença entre acordar para mamar por real necessidade de nutrição desse bebê e ficar acordando por causa de uma associação e o que é também uma associação? Hoje eu vou te falar a diferença de o bebê acordar ali porque ele está precisando mamar, porque ele tem essa necessidade nutricional, e a diferença desse bebê que fica acordando de tempo em tempo procurando o peito porque ele tem uma associação, tá? A verdade é que toda mãe que tem um bebezinho que acorda de tempos em tempos na madrugada, que acorda muito na madrugada, ela sabe que alguma coisa está errada com aquela situação. Ela sabe que alguma coisa não está andando bem. Ela pode não saber identificar exatamente aonde que tem alguma coisa errada, mas ela sabe que algo não está no seu curso normal. Ela sabe que esse bebê possivelmente está passando uma privação de sono e ela tem certeza que ela mesma não está dormindo bem, que ela está acordando toda hora para dar mamar. Ela sabe que alguma coisa está girando e que está errada. E as mães alegam assim: ah, mas o meu bebê ele acorda, só pega no peito, como se diz, chupeta o peito ali e já larga. E já volta a dormir. Então ele vem, procura o peito, mama rapidinho e volta a dormir. Então, o que que acontece? Quando um bebê realmente tem uma necessidade nutricional, quando um bebê ele acorda na madrugada porque ele está com fome, você percebe que esse bebê ele mama efetivamente. Você percebe que quando esse bebê vem ao seio, quando esse bebê vem ao peito da mãe, ele suga o leite, ele mama. Você percebe que de fato é nítido que esse bebê está com fome. Ele se alimenta, ele descansa, ele faz uma mamada efetiva. E se você faz uma mamada efetiva, se você ali oferece o peito para ele e ele mama bem, esse bebê ele tem a tendência de não acordar tanto. Esse bebê ele tem a tendência de conseguir dormir, fazer estirões maiores de sono, né? Porque esse bebê ele está nutricionalmente falando saciado. Então, ele pode sim acordar novamente para procurar, para mamar, porque está com fome, mas você vai perceber que esse bebê ele faz um estirão maior, ele espera um tempo, ele dorme melhor e vai acordar depois de determinado tempo, algum tempo significativo, tá? E esse bebê, então, que acorda por associação, esse bebê
que ele acorda somente para buscar o peito, você percebe que esse bebê, ele não está com uma necessidade nutricional quando ele acorda, ele solicita aquele conforto que ele teve ali no início do sono noturno, que é o peito, que é o mamar da mamãe. Então, quando a mãe traz esse bebê ao peito, esse bebê, ele não faz uma mamada efetiva, esse bebê, ele mama bem pouquinho e já pega no sono, já cai no sono de novo. Ele não fez aquela mamada efetiva, você percebeu nitidamente que esse bebê, ele não estava com fome, ele estava procurando um refúgio, ele estava procurando um conforto somente para conseguir retornar ao sono. Por quê? Porque ele não conseguiu voltar ao sono sozinho. E por que que ele não volta a dormir sozinho? Por que que esse bebê acorda? E quando esse bebê acorda, ele solicita esse conforto aí da mãe e ele não consegue voltar a sozinho, dormir sozinho, voltar a dormir sozinho, porque esse bebê não aprendeu, porque esse bebê nunca aprendeu a dormir sozinho, ele nunca aprendeu a se ninar sozinho. Esse bebê, ele foi ensinado que para ele conseguir retornar ao sono, ele precisa de estar mamando, certo? Então, esse bebê, ele não teve a oportunidade de aprender a se ninar sozinho. Então, para as mamães que não desejam passar a noite inteira acordando de hora em hora, para dar mamar para esse bebê, ela primeiro precisa aprender o que é associação. A associação é tudo que o seu bebê precisa para dormir. Então, você vai completar essa frase. O meu bebê, para dormir, ele precisa estar. Você vai responder. Embalando? Eu preciso ficar ninando meu bebê, eu preciso ficar embalando, eu preciso dar chupeta, eu preciso dar mamadeira, eu preciso dar o peito, ele dorme no peito, aí eu coloco ali no bercinho, e aí quando eu coloco o bebê acaba acordando, e de hora em hora à noite esse bebê volta a acordar. Então, a associação é tudo que o seu bebê precisa para começar a dormir ou se manter dormindo. Ou seja, quando esse bebezinho acorda o tempo inteiro na madrugada, solicitando esse conforto da mãe, esse bebê claramente tem uma associação. A associação de sono existe sim, faz parte inclusive de um diagnóstico médico pediátrico, e esse bebê precisa, como é que resolve essa situação de associação? Com comportamento, mudança de comportamento. Essa associação precisa ser retirada, se esse for o desejo dos pais, para esse bebê conseguir engatar, emendar um ciclo de sono no outro. O que acontece? O ciclo de sono de um bebê começa quando ele nasce, gira em torno ali de mais ou menos 40 minutos. E esse bebê vai passar por algumas fases do sono. Cada momento do sono, ele passa por uma fase. Quando esse bebê chega na fase ali do breve despertar, esse bebê acorda, porque acordar faz parte do ciclo de sono de todas as pessoas do mundo. A gente acha que é anormal alguém ficar acordando de tempos em tempos, mas não é. Todos nós acordamos várias vezes durante a noite. O que acontece é que nós, adultos, nós já sabemos emendar um ciclo de sono. Então, isso a gente emenda um ciclo de sono no outro, então isso fica imperceptível. Esses despertares noturnos, eles são imperceptíveis para a gente porque a gente já aprendeu a emendar um ciclo de sono no outro. Só que o bebê, ele ainda não aprendeu, ele ainda não foi ensinado. Acontece que quando esse bebê completa um ciclo ou 2 ciclos de sono, esse bebê, ele volta em busca do conforto que ele teve para iniciar o sono noturno. Então, qual foi o conforto que esse bebê teve? Esse bebê dormiu só com a chupeta
Então esse bebê vai solicitar a chupeta, caso essa chupeta tenha saído da boca dele ali ao longo desse ciclo de sono dele, ao longo da noite, quando ele acordar. Quando esse bebê tiver um breve despertar, esse bebê vai ficar ali, ó, procurando a chupeta, para conseguir voltar a dormir. É mamadeira? Então esse bebê acorda à noite solicitando mamadeira. É peito? Ele vai solicitar, ele vai reivindicar aquele conforto que ele teve para iniciar o sono noturno dele, tá? Então, o que acontece é que quando algo que você faz tão recorrentemente vira um hábito, nós precisamos assim, de um esforço muito grande para mudar essa situação, tá? E esses hábitos, se é difícil para você, por exemplo, mudar um hábito que já está instalado há bastante tempo aí com você, imagina para um bebezinho, né, que veio aí ao mundo há pouco tempo, que tinha ali o conforto do útero da mãe, que tinha aí os limites do útero da sua mãe, e agora vem nesse mundo cheio de estímulos, cheio de situações novas. Para ele mudar um hábito é muito mais difícil, porque ele não tem essa consciência de que ele precisa da sua força, ele precisa de você, ele precisa da mãe, ele precisa do seu principal cuidador para guiá-lo, para ajudá-lo a aprender e ter autonomia para dormir sozinho, tá? Então, quando algo que você faz tão recorrentemente vira um hábito, você repete uma situação, você repete um comportamento centenas de milhares de vezes, isso vira rotina na sua vida. E para você mudar isso, dá muito trabalho, tá? Então, esses hábitos aí instalados na rotina do bebezinho, de tanto você fazer às vezes desde que ele nasceu, são chamados, né, esses hábitos de associações. É esse estímulo aí que o bebê precisa para iniciar o sono noturno e para permanecer dormindo também. Tá? Então, se o seu bebê ele só dorme mamando, se o seu bebê só dorme chupetando, se o seu bebê só dorme mamando mamadeira, ele tem claramente uma associação. Então, a gente tem que ter uma mudança comportamental para esse bebê melhorar, para esse bebê desenvolver a autonomia que ele precisa para dormir. Tá? Então, por que é importante dar autonomia para os bebês? Por que é importante você ensinar o seu bebê a dormir, dar essa autonomia de sono para ele? Porque todos nós, né, em determinado momento da noite, como eu falei, nós vamos acordar, nós vamos despertar e a gente logo volta a dormir, né? Porque faz parte do nosso ciclo de sono. O bebê também vai acordar de madrugada várias vezes e ele vai solicitar aquele conforto que ele teve no início do sono noturno, e se ele aprender a voltar a dormir, se ele aprender a voltar a dormir sozinho, se ele aprender a engatar um ciclo de sono no outro, ele vai o quê? Como que você resolve isso? Vai aprender a se ninar sozinho. Então, aquele bebê, ele acorda, né? E ele vai se ninando sozinho porque ele aprendeu no início do sono noturno que ele tinha essa capacidade, foi dada a ele essa oportunidade e o bebê acaba voltando a dormir, tá? Então isso é fundamental, é importantíssimo nós ensinarmos os nossos bebês a dormir. Então, e se a mãe não reeducar o sono desse bebê? O que pode acontecer? O que irá acontecer com o bebê que não que não teve o seu sono ali reeducado? Essa criança, ela pode acabar desenvolvendo uma dependência e problemas com sono assim por muitos e muitos anos. Geralmente, esse problema, essa situação de problemas com sono que o bebê tem por causa de associação, isso vai melhorar por volta de 3 até 5 anos de idade do bebê. Então, a gente pergunta, você pode se perguntar como mãe, você está disposta? Você está disposta a viver isso? Você está disposta a esperar 5 anos ou talvez mais tempo
para você resolver questões relacionadas a problemas com o sono do seu bebê? Não, né? Então, a mudança de comportamento tem que acontecer já, tá? Isso pode desencadear também problemas aí com ansiedade, como ansiedade na vida do bebê, ansiedade na infância e também pode refletir, repercutir na idade adulta do bebê. Isso pode influenciar em comportamentos emocionais inadequados, né? Isso pode causar uma desregulação hormonal nesse bebê, tá? Os problemas com o sono pode causar aí problema na liberação de hormônios importantíssimos para o sono do bebê, tá? Essa criança pode ficar hiperestimulada. Às vezes a gente tem aquele bebê em casa, parece um foguetinho, hein? Né? Dentro de casa durante o dia, o bebê não consegue se acalmar, o bebê não consegue relaxar para dormir, para fazer as sonecas, e os pais ficam, esse bebê não se entrega, ou pensam até que o bebê não gosta de dormir, que tem problema ali para dormir, mas na verdade tudo que o seu bebê mais quer e precisa é dormir, só que ele não sabe como, tá? E com isso, pode vir todos os problemas relacionados à privação de sono. Privação de sono é algo muito sério. Privação de sono é algo que impacta, que influencia negativamente na vida do bebê e não só na idade, na infância dele, né, mas também na sua idade adulta. E nós resolvemos tudo isso com mudança comportamental, ensinando esse bebê a dormir, dando a oportunidade a ele de se ninar, para que ele não fique o tempo todo, quando ele acordar, de tempos em tempos na madrugada, solicitando, pedindo ali o conforto do peito da mãe. Isso não é bom para o bebê, porque esse bebê acaba despertando, às vezes ele desperta, era para ser um breve despertar, que faz parte sim do ciclo de sono, mas acontece que vira ali talvez um longo despertar, esse bebê acorda, às vezes fica hiperestimulado na madrugada, com a presença da mãe, às vezes acontece alguma coisa, esse bebê acorda por completo, volta a dormir somente 1 hora depois, e isso acaba influenciando, impactando na vida dessa mãe, tá? E isso reflete na vida dela, com o maternar dessa mãe, isso reflete na autoestima da mãe. Por quê? Dormir, gente, dormir é uma necessidade básica do ser humano. Quando a gente não dorme bem, quando a gente não completa as horas necessárias de sono que nós precisamos diariamente, isso tem um efeito muito negativo ao longo dos nossos dias. E passar vários anos com essa privação de sono vai desencadear problemas muito maiores, problemas muito mais significativos de algo que nós poderíamos ter resolvido com a mudança comportamental, tá? Porque um bebê que dorme bem, nós vamos ter consequentemente uma mãe que dorme melhor também, uma mãe que está mais descansada, vai ser uma mãe menos estressada, a mãe que vai desenvolver ali suas atividades cotidianas, as atividades do dia a dia, de uma melhor maneira, de uma maneira mais leve, uma maternidade mais tranquila. E é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma maternidade mais leve, sabe? Nós queremos curtir cada fase do nosso bebê. Imagina só você passar o dia inteiro ali falando, eu queria que esse menino dormisse porque eu quero descansar. Acaba virando algo pesado, né? E a maternidade não é assim. As pessoas, elas bombardeiam a gente, principalmente quando as mãezinhas ali estão grávidas, né, estão gestantes, esperando ali seu filho, às vezes seu primeiro filho, a mãe não tem experiência nenhuma e pessoas chegam, eu ouvi isso, com certeza você já ouviu, falando assim, pessoas falando que aproveita para você dormir, porque nunca mais você vai dormir, viu? Nunca mais você vai descansar. E é pregado hoje muito a exaustão materna aqui na nossa cultura, e isso não é bom, sabe? Isso não é positivo, isso não acrescenta, isso não agrega em nada na vida aí da mãe que vai ter o seu novo bebê, né? E eu acredito sim que com uma educação correta, com a informação certa,
essa mãe vai poder descansar sim, essa mãe vai poder dormir bem, vai poder dormir mais descansada, mais feliz. Nós vamos ter mães aí que estão ensinando os seus filhos de uma maneira melhor, né? E é isso que nós buscamos. Você pode ter um bebê que dorme bem, você pode ter um bebê que sabe dormir, é só ensinar da maneira correta, tá? Então, todos esses problemas que eu te falei, como desregulação hormonal, eles acontecem sim, e nós precisamos trabalhar em cima disso para que esse bebê ele tenha, enfim, a reeducação de sono de que ele precisa, tá? Muitas vezes o bebê pode ficar, se sentir, a mãe começa a retirar a associação, o bebê quer começar a protestar um pouquinho, só que isso você vai dar o que o seu bebê está precisando, né? Ele precisa de autonomia, mas tudo isso fazendo de uma maneira muito gentil, de uma maneira muito respeitosa com o bebê. E por onde que nós podemos começar a reeducar o sono do bebê? Por onde nós podemos começar a educar ou reeducar, a dar autonomia de sono para esses bebês? Não adianta a gente tentar reeducar, né, o sono do bebê, o sono noturno, sem antes fazer os ajustes necessários na rotina diurna desse bebê. Tanto é que nós nunca começamos a ajustar direto o sono noturno. O sono noturno é bem sabido que ele é o sono mais importante, é o sono mais restaurador que nós precisamos, né, para nós revigorarmos nossas energias aí para o dia seguinte. Mas quando nós vamos fazer reeducação de sono de bebês, de crianças, nós começamos primeiro nos ajustes do dia, né? Nada adianta você seguir para o sono noturno, tentar reajustar o sono noturno, sendo que o dia dessa criança, o dia desse bebê é todo desajustado, é todo bagunçado. E às vezes a mãe fala, eu não tenho rotina, aqui em casa é tudo bagunçado. Na verdade, você tem rotina. Todos nós temos uma rotina. Pode ser bagunçado do jeito que for, mas é uma rotina. E o bebê, ele não se adapta a nada, porque todos os dias acontece alguma coisa diferente naquela dinâmica familiar. Não há previsibilidade para esse bebê, não há segurança para esse bebê descansar. Esse bebê, ele não há nada que identifique ele na rotina dele, que ele está se preparando para o sono noturno, que esse bebê precisa fazer estirões maiores de sono, que esse bebê não vai confundir o sono noturno com uma soneca, que esse bebê não vai fazer e trocar o dia pela noite. Então, nós precisamos ajustar ferramentas para esse bebê, para ele entender e ter previsibilidade nos acontecimentos cotidianos naquela família, tá? Na rotina daquela família. Então, vamos começar primeiro ajustando a rotina do dia desse bebê, colocando as coisas no lugar, colocando horários, né? Esse bebê às vezes todo dia acorda num horário diferente, um dia acorda num horário, um dia não acorda no outro. Um dia ele dorme cedo, um dia ele dorme ali no meio da noite, um dia ele dorme tarde da noite. Esse bebê pode ser que ele esteja e que ele fique num eterno efeito jet lag, né? O bebê que ele tem ali um estresse biológico muito grande, pode afetar sim questões emocionais desse bebê, pode afetar a saúde desse bebê. Então, a rotina traz segurança, a rotina traz previsibilidade, a rotina traz familiaridade para esse bebê na sequência de acontecimentos ali no cotidiano desse bebê, tá? E prestar atenção também nas sonecas, as sonecas desse bebê. Como é que elas estão sendo feitas? Esse bebê está indo somente cansado para a soneca, somente exausto para a soneca. Esse bebê só é colocado para dormir quando ele já está assim chorando, quando ele já está estressado, quando o corpinho dele já está inundado de cortisol, o bebê está estressado. E a mãe coloca ele para dormir, sendo que ela não atentou ali para os sinais de sono, a mãe não atentou, né, para os aspectos ali, os sinais que ele emitiu de que ele estava com sono. A mãe perdeu o time, perdeu o tempo ali dele dormir. Então,
Isso tudo vai influenciar nesses despertares noturnos. O bebê não consegue fazer as sonecas de que ele precisa durante o dia. O bebê não conseguiu liberar a adenosina que tinha no corpo dele, que é uma substância química que vai se acumulando no cérebro durante o período acordado do bebê. Vai acumulando, acumulando. O bebê faz uma soneca, é liberada a adenosina. Daqui a pouco o bebê acorda e vai acumulando, acumulando, acumulando. Daqui a pouco ele precisa dormir de novo. Então, se esse bebê vai emendando um período acordado no outro, esse bebê não descansa, esse bebê não relaxa, esse bebê vai chegar à noite com uma carga de sono, uma carga de estresse muito grande. Então, é de fundamental importância que a gente atente para esses detalhes da rotina, como sono, sonecas, horários, né? E o bebê vai melhorando aí gradativamente, tá? A mãe, eu sempre digo que a mãe, ela tem que ser especialista no bebê dela, né? Prestar atenção, estar presente mesmo, e verificar as reais necessidades desse bebê. Ele está com sono, emitiu sinais, quais são os sinais que o seu bebê emite. Cada bebê tem os próprios sinais de sono, de quando ele está cansado. Então, perceba quais os sinais que seu bebê emite. Ele coça o olhinho, ele puxa o cabelo, o que ele faz? Né? Então, vá se preparando ao longo do dia para você ficar mais atenta. A palavra de ordem é observação. Observe o seu bebê, as necessidades reais que ele precisa, que ele tem durante o dia para você conseguir atender da melhor forma possível. E assim você vai ter um bebê mais tranquilo, mais relaxado e as coisas tendem a melhorar muito, tá? Então, perceber aí horário de acordar, horário de dormir, esses são os sinais, essas são as mudanças básicas que nós fazemos aí na rotina do bebê, identificamos o que as falhas, identificamos o que há de errado na rotina dessa criança que está influenciando negativamente para ele ficar acordando de tempos em tempos na madrugada, solicitando o mamar, solicitando o tempo todo estar no peito da mãe para ele conseguir voltar a dormir, tá? E ali, onde é que eu percebo, assim, que as mães, elas mais erram nessa questão, né? É que, assim, as mães, elas acham que não há definitivamente uma outra maneira do seu bebê conseguir dormir que não seja mamando no peito. Os bebês, eles são muito inteligentes, né? Eles aprendem as coisas muito rápido. Então, se você ensinou o seu bebê a somente dormir mamando, ele com certeza aprenderá e com certeza ele tem capacidade de aprender a dormir de uma outra maneira, uma maneira que dê autonomia para esse bebê no sono dele. Então, não pense assim, não vá com esse pensamento negativo, não vá com esse pensamento assim travado de que esse bebê ele não tem capacidade de aprender outras maneiras de dormir, que não seja aquela que ele foi ensinado desde o início ali, quando ele nasceu, porque ele tem plena capacidade para desenvolver outras maneiras de dormir, maneiras que não atrapalhem ele mesmo como bebê em seu sono e que não atrapalhe você também a dormir, você como mãe, porque você precisa descansar. Tá? Então as mães, elas, por falta de informação, elas acham que não há uma outra forma, não há uma outra maneira desse bebê dormir. E isso não é verdade, tá? A mãe acha que essa associação, a mãe acha que esse bebê ficar acordando o tempo inteiro, não tem jeito para ela. Não tem jeito para esse bebê, que ele não tem como desassociar o peito para ele conseguir dormir. E isso é totalmente possível, tá? E eu te pergunto, se o que mais vale a pena? Vale mais você fazer a reeducação do sono desse bebê ou você continuar passando anos, né, acordando várias vezes na madrugada? Então, tudo requer esforço. Então, se a mãe verdadeiramente quer tirar essa associação, ela requer um esforço, ela requer estudo. Essa mãe precisa gastar tempo para aprender,
para desassociar o peito, para esse bebê não ficar mamando, acordando, toda vez solicitando ali o conforto do início do sono noturno, tá? Uma maneira simples de você começar, né, a tentar desassociar o peito toda vez que o seu bebê acorda, é tentar trocar essa associação, que é um pouco mais difícil de ser retirada, por uma associação que seja mais tranquila de você retirar, por exemplo, e tentar colocar o bebê acordadinho no berço, dando tapinhas no bumbum, fazendo shh, e para esse bebê tentar ir acostumando. De primeiro, já vai ser, você já vai conseguir, você já vai obter sucesso? Não, mas você vai ali na repetição, vai tentando, que uma hora você consegue, tá? É uma das maneiras mais fáceis, mais gentis que a gente usa para esse bebê criar autonomia aí para conseguir dormir. Muito obrigada pela confiança. Se você ficou com alguma dúvida nessa live, volta lá no começo, assista novamente. E obrigada por vocês estarem aqui. Até o próximo vídeo.